Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos aí na reta final dos PET, né, dos planos de estudos tutorados. Nós estamos aí fazendo o PET avaliativo, PET do segundo ano, PET avaliativo, tá ok? O governo de Minas Gerais, PET é o plano de estudos tutorados, né? Então vamos lá. Nós vamos fazer aqui o PET avaliativo, que é o gabarito, tá bom? A série é o segundo ano do ensino médio, a disciplina é filosofia. Eu sou o professor Patrick Rocha, esse é meu canal. Um grande abraço para vocês, tá bom? Fico feliz de você estar aqui. Eu vou pedir a gentileza de você se inscrever e curtir, tá bom? Não deixe de se inscrever não. Dá essa força para esse canal de educação, tá bom? Então vamos lá para as questões do PET avaliativo, que é o PET final, né? Que é também conhecido como PET final, da disciplina de filosofia do segundo ano do ensino médio. Vamos lá, questão número 1. Tem um trechinho de uma música aqui, né? Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas, né? Como o mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir, nem mentir pra si mesmo agora, né? Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar. É como uma onda no mar. A letra da canção, como uma onda de Lulu Santos e Nelson Mota, lembra ideias do filósofo grego Heráclito, que viveu no século VI a.C. e que usava uma linguagem poética para exprimir seu pensamento. Ele é o autor de uma frase famosa. Qual a frase dele? Olha aqui que legal. Não se entra duas vezes no mesmo rio. Dentre as sentenças de Heráclito a seguir citadas, marque em que o sentido da canção apresentada mais se aproxima. Então vamos lá. Será que, né, de acordo com a música que a gente cantou aqui, que eu cantei, do Lulu Santos, nada do que foi será, como uma onda no mar? Vamos lá, será que tem a ver com as frases de Heráclito, que mais tem a ver com isso? Morte é tudo que vemos despertos, e tudo que vemos dormindo é sono. B. O povo deve lutar pela lei como defende as muralhas da sua cidade. C. Muita instrução não ensina a ter inteligência. D. Ao se entrar no mesmo rio, as águas que fluem são outras. E. O homem tolo gosta de empolgar a cada palavra, de se empolgar a cada palavra. A resposta correta é a letra D. Ao se entrar no mesmo rio, as águas que fluem são outras, né? Da mudança, da eterna mudança. Tudo muda o tempo todo, né? Então, de certa forma, eu não sei se o Lulu Santos com o Nelson Motta se inspiraram em Heráclito, mas é isso mesmo. Porque quando a gente entra no mesmo rio, nós somos outras pessoas, as águas são outras, entendeu? Tudo mudou, ok? Leia. Número 2, a questão. Leia o fragmento de um texto pré-socrático. Ainda outra coisa te direi: não há nascimento para nenhuma das coisas mortais, como não há fim na morte funesta, mas somente composição e dissociação dos elementos compostos. Nascimento não é mais do que um nome usado pelos homens. Empédocles. A respeito da relação entre mitos e logos, razão, no início da filosofia grega, assinale a alternativa incorreta. A. O processo que o filósofo utiliza no alcance da explicação sobre o surgimento dos fenômenos que quer explicar é diferente daquele utilizado pela tradição mística, apesar de recorrer a uma metáfora comum. B. O fragmento denota a ruptura gradual com o pensamento mítico no início da filosofia, pois estão presentes ainda o uso de uma linguagem comum, mas são diferentes as estruturas de explicação. C. Nascimento e morte no texto de Empédocles são apresentados por meio de representações míticas que o filósofo extrai de uma tradição religiosa presente ainda em seu tempo. Essas imagens, consequentemente, se transpõem sem deixarem de ser místicas, em uma filosofia que quer captar a verdadeira essência da realidade física. D. A verdade filosófica apresenta-se no pensamento de Empédocles através de uma estrutura lógica muito distante da verdade, expressa nos relatos míticos dos gregos antigos. E.
O fragmento denota a luta de forças opostas na massa dos membros humanos, que ora unem-se pelo amor no início de todos os membros que atingiram a corporeidade da vida florescente, ora divididos pela força da discórdia, erram separados nas linhas da vida. Assim ocorre também com todos os outros seres da natureza. A resposta correta é a letra A. O processo que o filósofo utiliza no alcance da explicação sobre o surgimento dos fenômenos que quer explicar é diferente daquele utilizado pela tradição mística, apesar de recorrer a uma metáfora comum. Número 3. Como você pode perceber ao longo de seus estudos, a filosofia é um conhecimento dinâmico que muda ao longo do tempo. Muda tanto que no período chamado pré-socrático, ela passou por um processo dramático de ruptura com a tradição anterior, a tradição mística. Inaugurou uma forma completamente nova de compreender o mundo. Pensando sobre isso, identifique e comente as linhas abaixo sobre ao menos 2 acontecimentos ou transformações da atualidade que exigem a construção de novos pensamentos e investigações filosóficas. Aqui, gente, é uma sugestão de resposta, tá? Que aí que é uma questão pessoal aqui que o governo, né, pede para que os alunos façam, mas aqui é uma sugestão. O pensamento filosófico nasceu a partir do rompimento com o pensamento mítico. Sem esse rompimento, a filosofia não teria surgido. Há 2 acontecimentos que devem servir para reflexão: as fake news, que são notícias falsas, e a pandemia do Covid-19. As fake news são notícias falsas que colocam em risco a democracia, as instituições, a dignidade das pessoas e até mesmo a saúde pública. O Instituto Butantan produz vacinas há mais de 110 anos aqui no Brasil. E por causa de fake news, né, que são notícias falsas, o que é notícias falsas? Né? Sem comprovação científica, né? É um achismo. Né? A gente não pode achar e escrever e falar aquilo que a gente acha, né? Porque sem conhecimento prévio. Aí fala assim, existem pessoas que estão colocando em dúvida a capacidade técnica do Instituto Butantan. Né? Então, né, com uma ignorância tremenda, as pessoas estão colocando em dúvida um instituto que há 110 anos produz vacinas, que todo mundo aí, né, a maioria da população brasileira se vacinou. Né? Outro evento é a pandemia do Covid-19, que nos faz um alerta de que devemos romper com o pensamento atual que prega o individualismo e o materialismo desenfreado. Ou seja, só pensar em mim e nas coisas. A ignorância e o egoísmo de nosso povo e governantes provaram que a vida corre sérios riscos se não existir bom senso e razão. Países em que o lucro foi priorizado, o lucro ficou em primeiro lugar, como nos Estados Unidos e no Brasil, o número de mortes foram catastróficas. Países em que os governantes e a população priorizaram a razão e a saúde de todos, os efeitos do Covid-19 foram baixos. Né? Então, a gente tem que... Essa pandemia aí nos ajudou, nos mostrou, fez aí né, por exemplo, os países, a Nova Zelândia, por exemplo, teve pouquíssimos casos de coronavírus, poucas mortes, poucos números de mortes, entendeu? Por quê? A governante lá, que é a presidente daquele país e a população, com uma população muito instruída também, percebeu que o melhor remédio seria o isolamento. Aqui no Brasil não, né? Depois nos primeiros meses funcionou um pouco, mas depois os bares estavam lotados, festas rolando à solta e continua rolando, né? Com fraternização de familiares e gente aí pegando coronavírus, né? Que aí quem se lasca, né? O termo aqui, desculpa, mas quem se dá mal nisso aí são os idosos, as pessoas doentes, né? Que acabam morrendo, né? Mas também muitos jovens, infelizmente, morreram, né, com essa doença aí. Então, a gente é um alerta para nós, isso aí. Número 4. Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade, se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Tem coragem de fazer uso de seu próprio entendimento, tal é o lema do esclarecimento. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos homens
depois que a natureza de há muitos os libertou de uma condição estranha, continue, no entanto, de bom grado menores durante toda a vida. Kant, resposta à pergunta, o que é o esclarecimento, Petrópolis, Vozes, 1985. Kant destaca no texto o conceito de esclarecimento, fundamental para a compreensão do contexto filosófico da modernidade. Esclarecimento no sentido impregnado por Kant representa a emancipação da subjetividade humana de ideologias produzidas pela própria razão. B. O exercício da racionalidade como pressuposto menor diante das verdades eternas. C. A imposição de verdades matemáticas com caráter objetivo de forma heteronômica. D. A compreensão de verdades religiosas que libertam o homem da falta de entendimento. E. A reivindicação da autonomia da capacidade racional como expressão da maioridade. A resposta correta é a letra E. A reivindicação da autonomia da capacidade racional como expressão da maioridade. Vamos lá para a questão número 5. Imagine uma situação onde você é o responsável pela realização de uma tarefa que é só sua e de ninguém mais. Pode ser uma situação de escola ou de trabalho ou na família. Para a realização dessa tarefa, ninguém deu nem dará orientação alguma. Sendo assim, você decide quando e como fará o que tem que fazer. Depois de pensar um pouco sobre essa situação, responda: você se sente preparado para realizar essa tarefa com autonomia, que é a palavra fundamental aqui? O que falta para que você se sinta preparado ou preparada? Então aqui também, gente, é uma questão pessoal, né? E eu vou dar aqui uma sugestão de resposta. A autonomia, gente, é um termo de origem grega cujo significado está relacionado com a independência, liberdade ou autossuficiência. O contrário de autonomia é a heteronomia, palavra que indica dependência, submissão ou subordinação. Em filosofia, a autonomia é um conceito que determina a liberdade de indivíduo em ingerir livremente a sua vida, efetuando racionalmente as suas próprias escolhas. Neste caso, a autonomia indica uma realidade que é dirigida por uma lei própria, que apesar de ser diferente das outras, não é incompatível com elas. Em educação, a autonomia do estudante revela a capacidade de organizar sozinho os seus estudos, sem total dependência do professor, administrando eficazmente o seu tempo de dedicação no aprendizado e escolhendo de forma eficiente as fontes de informação disponíveis. Quando se fala em ensino online ou educação à distância, pretende-se que o estudante aplique o conceito de autonomia na educação. Aí também outra pergunta: o que falta para que você se sinta preparado? Com autonomia, determinação, disciplina? 6. Não nascemos morais, mas devemos nos tornar sujeitos morais. A construção de nossa personalidade moral supõe uma descentração em que superamos nosso egoísmo em direção ao reconhecimento do outro como um outro eu. Por isso, o processo de educação moral não deveria ser apenas o de inculcação das normas, mas também o de estimulação da passagem da heteronomia para a autonomia. Também não nascemos cidadãos, mas devemos ser educados para a cidadania ativa, comportamento fundamental para o exercício da democracia participativa. Não é fácil desenvolver a política da igualdade que estimula a solidariedade, o pluralismo e o respeito pelos direitos humanos. Existe um momento que os valores são herdados, ao qual se contrapõe outro, pessoal e intersubjetivo, de questionamento dos valores a fim de priorizá-los ou proceder à sua revisão, quando eles deixam de estar a serviço de nossa humanização. Aranha, Martins, Temas de Filosofia, São Paulo Moderna, página 200. Com base no fragmento, pode-se inferir corretamente que a natural cidadania do ser humano que traz a marca da política, da abertura e do desejo à vida social. B. A progressiva e processual passagem da amoralidade para a moralidade, mediante a educação. C. O natural egoísmo e individualismo do ser humano, que resiste a qualquer tentativa de socialização. D. O processo de educação moral visa a heteronomia, a transmissão e a recepção dos valores culturais. E.
O pluralismo de interesses, vontades e desejos individuais caminha na contramão da humanização da cultura. A resposta correta é a letra B. A progressiva e processual passagem da amoralidade para a moralidade mediante a educação. Autoavaliação, né? Que aí também é que eu estou colocando aquilo que o Estado pediu, né? Agora é hora de você refletir sobre o que você aprendeu ao longo do ano. Leia com atenção cada afirmativa e escolha a opção que melhor representa a sua compreensão de cada uma delas. Aqui são respostas virtuais, tá? O que aprendi em filosofia? Afirmativas. Consigo refletir sobre as coisas que acontecem comigo e a partir dessa reflexão encontro soluções e caminhos que me tornam mais feliz. Sim, em parte ou não. Consigo compreender que outras pessoas têm pontos de vista, modos de viver e interpretações diferentes das minhas, sem me sentir atacado ou ofendido. Sim, em parte ou não. Aí você vai marcar um X naquilo que você se encontra, né? Consigo entender que o pensamento não é algo pronto, que evolui ao longo da história, assim como o meu próprio pensamento. Também você vai escolher se você concorda, sim, em parte, significa mais ou menos, né? E não, se você discorda completamente. Consigo perceber que também sou responsável pelos acontecimentos, positivos e negativos, que acontecem ao meu redor e estou disposto a agir para o meu ambiente seja cada vez melhor. Você vai também sim, em parte ou não. Assim, gente, então, nós encerramos o ano letivo de 2020, né? Ou o ano difícil, hein, gente? Pelo amor de Deus, né? Que 2021 seja um ano melhor para cada um de nós e a humanidade. Um grande abraço, tá? Grande abraço para você, um abraço do Ursão aqui e um abraço para vocês, tá? Não esqueça de curtir e inscrever no meu canal. Valeu, galera. Tchau para vocês e até a próxima.